De igualdade, tá bom? Então, sempre que tiver o sinalzinho de igual, eu tenho uma equação. Na aula passada, o professor Joelson nos falou da linguagem matemática. Vimos as equações do primeiro grau, frações algébricas, função do primeiro grau linear e função afim. Equação do primeiro grau, onde se usa as letras. Vimos a linguagem matemática, como usar essas letras com os números. Vimos a função do primeiro grau. Essa função do primeiro grau pode ser afim ou linear. Afim, lembra como é que é? Quando não passa pela origem. E linear é quando passa pela origem. Olá! Hoje, na aula de número 4, iremos ver equação de segundo grau e matemática financeira. Pouco dessa matemática financeira, iremos ver juros compostos, tá bom? Vamos começar então com a equação de segundo grau? Antes, dando boas-vindas à Tita, né? Que está aqui novamente conosco. Tudo bem, Tita? Oi, professor. Tudo bem, então nós vamos à aula de hoje. É isso mesmo, Tita. Bom, aqui no quadro, nós temos já a equação de segundo grau. Olha que bonitinha ela. Toda vez que vocês identificarem qualquer letra e essa letra tem um expoente 2 e tem um sinal de igual, significa que essa equação será do segundo grau. Não esqueçam, tem que ter uma letra elevada ao quadrado. Ah, professor, então se tivesse uma letra elevado 3, que seria o cubo, então seria do segundo grau? Claro que não, seria do terceiro grau e assim por diante, tá bom? Bom, essas letrinhas que estão aqui, A, B e C, vão ser mostradas a vocês, sempre vão aparecer com números. Por exemplo, vamos colocar aqui um 3. Professor, de onde você tirou esse 3? Eu estou inventando, tá bom? Olha aqui, ó. 3x ao quadrado mais, vamos colocar aqui um 5x mais 4. Igual a zero. O importante é vocês identificarem esses números aqui, ó, que estarão sempre do lado do x. Esse número estará multiplicando o x, tá bom? Esse número, que é o 3, vai se chamar de A. Então, toda vez onde tiver um x ao quadrado, qualquer letra ao quadrado, o número que está do lado é A. Aqui está o B, que está do lado do x, e o C é um número isolado, sem x, nenhuma multiplicação aqui de letra. Já tem um número só. Esses números aqui, eles têm um nome, chama-se coeficientes do segundo grau. Os coeficientes, então, vão ser sempre números. Será que você seria capaz de identificar os coeficientes, né, da equação do segundo grau? Por exemplo, aqui, ó. Quanto que vale o A? O A é o número que está do lado do x ao quadrado. Olha onde que está o x ao quadrado. O x ao quadrado está aqui, então o número que se encontra do lado dele equivale ao valor do A, tá bom? O B é o número que está do lado do x.
Então, o número que está do lado do x é o menos 4. E o c, né, que é um número que não tem nenhuma multiplicação com letra nenhuma, esse número, que é o coeficiente, vai se chamar de 1. Então, para identificar o a, o b e o c é fácil. É só você ver na equação do segundo grau, aonde que se encontra o x ao quadrado, se não tiver nenhum número. Por exemplo, assim, ó. Na verdade tem, tá? Só que não foi colocado porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Então, se não tem um número aqui que está do lado do x, subentende-se que o a vale 1. Não é 0, é 1. O b vale menos 4 e assim por diante. E o c vale 1. A condição para que exista uma equação de segundo grau é a seguinte. Tem que existir uma letra ao quadrado. Então, significa o quê? Que o a que está aqui do lado não pode ser 0. Porque se ele for 0, o que vai acontecer? 0 vezes qualquer número, a resposta vai ser 0, não é isso? E sendo 0, vai desaparecer a letra ao quadrado. E desaparecendo essa letra ao quadrado, não vai ficar mais do segundo grau, né? Irá ficar uma equação do primeiro grau, que é o caso que vocês já viram. Então, o a, não esqueça, o a não pode ser 0, tá bom? Peraí, professor. Entendi. O a precisa ser obrigatoriamente diferente de 0. E o b e o c, eles podem ou não ser 0? Muito bem, Tita. Olha a pergunta. Ela concluiu que o a, né, entendeu que o a não pode ser 0, porque senão vai desaparecer e irá ficar uma equação do primeiro grau. Agora, a pergunta da Tita é se o b e o c podem ser 0. Vamos raciocinar juntos? Se for 0 aqui, o que vai acontecer? É claro que não vai existir esse x aqui, né? 0 vezes qualquer número vai desaparecer. Só que o x ao quadrado continua aqui, ó. Então, significa que a equação do segundo grau existe, mesmo sendo b igual a 0, mesmo sendo o c igual a 0. Então, o b e o c podem, sim, serem iguais a 0. O que não pode ser é o a, tá bom? Por exemplo, professor, mas quando que pode acontecer isso? Como que vai? Aonde que eu vou ter certeza que não tem o b ou não tem o c? Por exemplo, se aparecer essa equação aqui, ó. Saberia dizer quanto que vale o a? Vamos ver? O a é o número que está do lado do x ao quadrado. O x ao quadrado está aqui, o número é 1. O b é o número que está do lado do x. Cadê o x só? Tem? Não tem x. Então, significa o quê? Que o b é 0. É por isso que não existiu o x aqui. Em compensação, o c... Olha o c. O c não é um número sem nenhuma letra do lado? Sem nenhuma letra do lado, o 5 está ali, ó. E presente mesmo, né? Poderia ser o inverso. Por exemplo, vamos colocar um sinal de menos aqui. E 2x. Então, o a seria um número negativo, né? Menos 1, tá aqui, né? Olha o sinal. O b é o número que está do lado do x, o número que está do lado do x é o menos 2, e o c é um número que não tem nenhuma letra. Ué, cadê o número que não tem nenhuma letra? Não está existindo aqui, ó. Então, nesse caso, o c equivale a 0. Mas por que identificar o a, o b e o c? Por que tem que saber o a, o b e o c? Porque nós vamos agora calcular a equação do segundo grau. Nós vamos calcular as equações completas e as incompletas. Primeiro nós vamos fazer as completas. Vamos usar a fórmula de Bhaskara, tá bom? Como vem a ser a fórmula de Bhaskara? Alguém lembra qual é a fórmula de Bhaskara? Então vamos colocar a fórmula de Bhaskara aqui. E na fórmula de Bhaskara, né, não esqueçam que lá tem o A, tem o B, tem o C. Então, se vocês não souberem identificar o A
o B e nem o C, como é que vocês vão substituir na fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó, né? Vocês devem ter aí no livro de vocês, se não tiver, mande brasa aí no caderninho aí, tá? Isso é importante para a equação do segundo grau. Bom, a fórmula de Bhaskara seria essa. Vocês viram que o A, o B e o C são números. O X é que você vai encontrá-lo, tá bom? O B vale quanto? O A vale quanto? Você vai tirar da equação do segundo grau. Vamos colocar aqui um exemplo de equação do segundo grau. Por exemplo, essa aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Quanto que vale o A mesmo? O A vale 1. O B? O B vale menos 5. E o C é o número que não tem nenhuma letra do ladinho, né? No caso aqui é o 6. Bom, você deixando esse, seja na sua imaginação, seja do lado do teu caderninho aí, na folhinha, o importante é você substituir os valores. E os valores seriam esse. O X eu vou encontrar o valor. O B eu não preciso encontrar, é só olhar para a equação, ó. Olhem, o B vale quanto? Menos 5. A fórmula é menos, o B é menos 5. Não pode ter preconceito com o sinal de menos, né? Aí eu não gosto do menos. Você vai ter que copiar o menos aqui novamente, mesmo que na fórmula apareça o sinal de menos, porque esse menos corresponde ao 5 negativo. Mais e menos raiz quadrada do delta. Ih, professor, mas o delta, o que é esse triângulo aí? Você falou delta? O que é o delta? O delta é uma letra grega que foi formulada para o coeficiente, para achar, né, os coeficientes, o A, o B, o C, e aonde é o discriminante da equação do segundo grau. Porque no discriminante, esse valor aqui, ó, é a mesma coisa do que você calcular essa continha. Ih, professor, tem que fazer duas contas, então? É, isso mesmo. É preciso que vocês façam o discriminante. O que vem a ser o discriminante? É esse símbolo aqui, ó, a letra grega, o delta. Então, o resultado que der aqui, você vai substituir no delta. Então, o delta você não vai achar aqui, ó. Aqui só vai achar o A, o B ou o C. Não esqueçam. Agora, aqui no discriminante, vamos calcular, então? Sempre calculando o discriminante. B ao quadrado. Quanto que é o B? Olhem lá, ó. O B é menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A. Quanto que é o A mesmo? 1, né? E vezes o C. O C vale 6. Agora é pura matemática básica. Faz-se a potência, né? 5 ao quadrado, quanto é que é mesmo? É 10 ou é 25? Vamos ver quem acertou, né? É 25. 5 vezes 5, 25. Ah, professor, mas não é menos? Por que não é menos aqui? Porque se eu estou multiplicando duas vezes a base, o sinal também vai ser multiplicado duas vezes. Então, menos com menos dá positivo, né? 4 vezes o 1 vezes o 6, a resposta vai ser 24 negativo. Negativo por quê? Olha aqui, ó. Aqui na fórmula sempre é menos, tá? O 1 é positivo, o 6 é positivo. Então, fazendo os cálculos, né? Joguinho de sinal aqui, menos com mais é menos, menos com mais continua sendo negativo. 25 positivo e 24 negativo, a resposta é 1. O que é o 1 mesmo? O 1 é o cálculo que eu fiz de acordo que corresponde ao delta. Então, no lugar do delta, eu vou colocar o número 1, que é a resposta. Vamos colocar, então? Então, aqui está o número 1 do delta. A fórmula, então, já substituiu o B, já substituiu o delta, que foi calculado aqui, e agora só falta substituir o A. 2 vezes o A, continua sendo 1. Pronto, vai desaparecer todas as letras. Agora só tem números. E, se só tem números, é só ver as operações que estão aqui e calcular. Vamos ver, então? X é igual
sinais iguais, né, vai ser positivo ou 5. Então, é importante que vocês cuidem desse sinalzinho. Raiz quadrada de 1, né, é 1 mesmo. 1 vezes o 1 dá 1. E embaixo da fração, 2 vezes o 1, resposta é 2. Lembro da da raiz quadrada? Lembra que tinha lá sinal positivo e negativo? Por que sinal positivo e negativo aqui, né? Porque menos 2 vezes menos 2, por exemplo, dá quanto? Menos com menos dá mais 4. E mais 4 com mais 4 também dá 4. Então, ele pode ser tanto um número negativo quanto um número positivo. É por isso que na fórmula de Bhaskara, como nós estamos trabalhando com raiz quadrada, aparece o mais e o menos. Então, nós temos que calcular usando o mais. Vamos calcular? 5 positivo com 1 positivo dá 6. Então, a resposta aqui, ó, é 6 divididos por 2, igual a 3. Professor, quero ver se eu entendi. Depois que eu tirei o delta, substituí aqui na raiz, calculei a raiz quadrada desse número, deu 1 também. O que eu vou ter que fazer mesmo? Eu vou ter que fazer um cálculo usando o sinal de mais, deu 6, e um cálculo usando o sinal de menos, tá bom? Então, 5 menos 1 dá 4. 4 divididos por 2, a resposta é 2. Vamos colocar o outro resultado aqui. 4 divididos por 2 é 2. E graças a Deus terminou a equação do segundo grau, né? Substituiu o A, o B, o C, substituiu o delta, né? Fiz o cálculo positivo, está aqui. Usando o sinal de negativo, está aqui. E a resposta final, então, é 3 e 2. São os dois valores do x. Geralmente, a equação do segundo grau vai ter dois valores, tá bom? Nesse caso, quando tem dois valores, e esses dois valores são diferentes, nós chamamos de raízes simples. Não esqueçam isso, tá? Vamos ver uma equação incompleta? Só que antes de verificarmos uma equação incompleta, nós vamos para o intervalo, né? Até daqui a pouquinho. Voltando ao nosso intervalo, vamos agora tentar calcular juntos uma equação incompleta. Bom, substituindo na fórmula de Bhaskara, vamos ver como é que ficaria? Menos o B, quanto é que é o B mesmo? 0, mais e menos raiz quadrada do delta. Vamos lá calcular o delta? Então, vamos colocar o delta aqui, ó. Como é que é mesmo o delta? Anotaram aí no caderno? B ao quadrado menos 4 vezes o A e vezes o C, né? Delta B. O B é 0, então 0 ao quadrado, você já pode fazer o cálculo aí, menos 4 vezes o A. O A vale 2, e o C, olha lá, o C, olha aqui, ó, menos 8. É negativo, então vou até deixar o negativo aqui, ó. 0 ao quadrado, 0 vezes 0 é 0, né? Então, aqui dá 0. Essa multiplicação, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Agora, é importante que vocês acertem, né, os sinais. Menos com menos, por isso é que vai ficar 64 positivo. Se eu sei que o delta é 64, aonde que eu vou colocar mesmo o 64? No lugar dele, substituindo, né? Divididos por 2 vezes o A. O A é 2. Então, vamos colocar 2 aqui. Calculando, então. Menos 0 mais 0 e 0 é a mesma coisa. Então, isso aqui vai desaparecer. Mais e menos. Raiz quadrada de 64, quanto é que é? 8. Ah, professor, mas e se eu quisesse colocar o 0 aqui? Não tem problema, coloque então. Vamos ver se dá alguma diferença. Vamos ver? 2 vezes 2 dá 4.
Bom, eu tenho 0 com mais 8, quanto é que fica? 8 positivo, né? 8 divididos por 4, está aqui um valor do x, ó. 8 divididos por 4, uma resposta do x é 2. A outra resposta do x, agora eu vou usar o menos. Menos 8 divididos por 4, quanto é que dá menos 8 divididos por 4 mesmo? Dá 2, só que 2 negativos. Então, os dois valores, né, que eu encontrei para o x, fazendo as substituições, foi 2 positivo e 2 negativo. Essas seriam as respostas do x. Tá bom? Professor, tudo bem, eu entendi. Só gostaria de saber se existe uma forma mais fácil de fazer esse cálculo. Tenho certeza que a Tita já estudou alguma coisa, né, Tita? Alguma não, muitas coisas, né? E ela viu que... E isso, de repente, vocês que estão aí também identificaram o seguinte. Quando na equação, seja ela do segundo grau, do primeiro, do terceiro grau, aparecer uma única vez uma mesma letra, uma letra... Lembra da equação completa? Eu tinha o x aparecendo 2 vezes. Aqui eu tenho o x aparecendo uma vez, uma única vez. O que vocês fizeram na equação do primeiro grau, quando tinha o valor do x lá? Vocês não isolavam o x? Então, vamos nesse mesmo raciocínio. Já que eu tenho que aparece uma vez a letra, por que não isolar? Vamos ver se dá certo, então? Olha aqui. Eu vou isolar o x. Como é que se resolve mesmo isolando o x? Eu vou passar todos os números que estão no primeiro membro, tirando, né? Vou colocar lá no segundo membro. Então, por exemplo, o menos 8, eu vou colocar desse lado. Ele está menos, ele vai para o outro lado, mais 8. Então, eu vou repetir o 2x ao quadrado e irei passar o menos 8. Está aqui ele, ó, 8 positivo. Bom, o 2 está multiplicando e irei passar dividindo. Então, vou repetir x ao quadrado, 8 divididos por 2. 8 divididos por 2, eu já tenho uma operação aqui com 2 números. Vamos fazê-la, então? 8 divididos por 2 é a mesma coisa que 4 inteiros. Ah, professor, e agora o 2? O que eu vou fazer com o 2? Vamos tirar esse 2? Lembram que na equação, na igualdade, eu posso inventar tudo, desde que eu faça igual. Se eu quero tirar alguma coisa daqui, eu posso, desde que eu faça igual do outro lado. Então, se eu quero apagar esse 2 daqui, eu vou ter que apagar um 2 do outro lado. Professor, mas como que eu faço isso para apagar um 2 no expoente? Por isso que vocês aprenderam radicais. Lembram lá? Como que é que eu tiro o 2 no expoente? É colocando uma raiz quadrada, né? Ó, eu simplifico, aqui é quadrado, com um quadrado, tchau, o 2 vai embora. E só vai, a resposta aqui vai ser x. Professor, mas não existia essa raiz quadrada. Não tem problema. Vamos fazer igual, então? Do outro lado, eu coloco uma raiz quadrada. Então, a resposta vai ser, aqui eu tirei o expoente 2 com a raiz. Ah, então sempre que eu quero tirar um expoente 2, eu coloco uma raiz? Isso mesmo. Se é 2, raiz quadrada. Se é 3, raiz cúbica. Mas no caso de vocês, não se preocupe, tá? Não vai cair 3, 4. É 2. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2. E lembra, então? Raiz quadrada é mais ou menos 2. Lembra a resposta que nós fizemos com a fórmula de Bhaskara? Deu 2 positivo e 2 negativo. É isso que a Tita perguntou. Tem outro caminho? Claro que tem. Isso vocês irão fazer quando? Quando só aparece uma vez a letra ao quadrado. Tá? Vocês vão isolar ela. Então, se é mais, passa menos, se é menos, passa mais. Se tiver um número multiplicando, passa dividindo. E não esqueça no final, hein? Se é a raiz quadrada, é positivo e negativo. Tá bom? Bom, usando essa prática, né, essa teoria da matemática, da equação segundo grau, nós vamos resolver agora um pouquinho de matemática financeira. Nessa matemática financeira, nós vamos calcular juros compostos. O que vem a ser juros compostos? Juros compostos são os juros que são definidos no mercado financeiro, são definidos nos bancos, né? A tua aplicação, o rendimento, todos esses bancos, ou essas casas, né, que fazem esses juros, aplicam, né?
dentro de juros compostos. Significa juros em cima de juros, tá? Não é juros simples. Bom, e os juros compostos? Eu tenho uma fórmula aqui que eu gostaria que vocês anotassem, não esqueçam, tá? Esse M vai significar o montante. O que vem a ser um montante? Ah, professor, é um monte de coisa. É um monte mesmo, mas não é de coisa. Claro que o dinheiro também é uma coisa, né? Mas é um monte de dinheiro, né? E esse montante seria o capital mais os juros, né? O seu rendimento. Continuando a fórmula aqui então. O montante, como é que calcula o montante de juros compostos? Esse C é o capital que você irá aplicar. Você tem, antes de uma multiplicação aqui, você tem uma soma. Essa soma, ela vem do 1 inteiro mais o I minúsculo. Então, se vocês olharem na apostila, olharem em livros, né? Esse I minúsculo aqui, ó, é a taxa. O que é a taxa? É a porcentagem. 2%, 1,2%, 10%, 20%, 50%, tá? É a porcentagem. E o T, que está no expoente, olha aqui, ó, que está no expoente, é o tempo. É o tempo da sua aplicação. Quanto é, né, que você deixou o teu dinheirinho aplicado lá no banco? Vamos calcular então? Então, presta atenção nesse exemplo aqui, ó. Uma TV custará R$ 400 daqui a 2 meses, ou terá 10% de desconto para pagamento à vista. Você saberia dizer qual a melhor alternativa de compra? À vista ou a prazo? Vamos calcular então, de acordo com o enunciado. Se você levar a prazo, daqui a 2 meses, por exemplo, a TV vai custar R$ 400, somando os 2 meses ali, né? Se for à vista, o que vai acontecer à vista mesmo? A loja vai dar um desconto para você, né? Você já está aplicando direto ali, todinho, né? No seu televisor na loja. E esse desconto, será que é muito? 10%. Quanto que é 10% de 400? Saberia calcular? Bom, 10%, vou colocar aqui no quadro, o símbolo é esse símbolo, o significado de 10% é 10 sobre 100. Lembra lá da fração? O que representa esse total aqui? Esse total aqui, esse número que está embaixo, representa o todo, né? E o número de cima é quanto é que eu vou pintar, quanto é que eu vou comer, quanto é que eu vou pegar do total. Quer dizer o seguinte, para cada R$100, 10% corresponde a R$10. Então, de 100 eu pego 10. De 400 seria quanto, então? Seria R$40. Se em cada 100 pedaços eu pego 10, eu tenho 400 pedaços. Então, à vista, eu vou ter um desconto de R$40. Se o televisor custa 400, com o desconto, à vista é R$360. Bom, eu já sei, se eu levar à vista, é esse preço. Se eu levar a prazo, é esse preço. E se eu fosse aplicar um dinheiro? E agora nós vamos calcular a aplicação. Essa aplicação, vocês viram que é de acordo, né, um banco ou uma casa de aplicações, seja ela longo, médio, curto prazo, é juros sobre juros. Então vai entrar nesse cálculo aqui, nessa fórmula que vocês anotaram aí. O montante, o capital, a taxa e o tempo, né? Não esqueça o seguinte, que nós vamos raciocinar da seguinte forma. Vamos raciocinar quanto que eu teria que colocar no banco agora. Em vez de colocar 360, será quanto que eu teria que colocar no banco, aplicar, para que daqui 2 meses eu tivesse, se eu tivesse, né, R$400. Daqui a 2 meses eu vou ter R$400. Quanto será que eu vou ter que aplicar? Então você vai fazer uma pesquisa, né? Você já tem um banco aí com certeza, se não tiver você vai ver
qual é o banco que está dando maior juros, rendimento, né? E nós fizemos a pesquisa. E essa pesquisa deu 3%. Tá? Então, nesse banco, ele só dá a taxa de 3% de juros. Eu vou pedir a participação da Tita agora, para ela ajudar aqui na substituição dos valores. Então, nessa casa, nesse banco, são 3% de juros, tá? Nesse banco, que é a taxa da aplicação. Tita, eu gostaria da participação sua para substituir os valores aqui no quadro com a fórmula do montante igual ao capital. Não esqueça que é multiplicação, tá bom? Entre parênteses, 1 mais o i, que é a porcentagem, elevado o t, que é tempo. Em algumas apostilas, dependendo dos autores, eles colocam n. Esse n significa tempo, tá? Nós colocamos o t aqui, né? Fica mais fácil de lembrar. Então, no expoente sempre é tempo. Tudo bem, Tita? Tudo bem, professor. Vamos lá resolver o exercício. Vou te dar, então, o valor de M, que seria o montante. Isso? Isso. R$400. Muito bem. Então, partindo do princípio que daqui 2 meses nós queremos ter R$400. O capital, Tita, quanto que é o capital? Nós sabemos o capital? Não, isso é exatamente o que nós queremos saber. Isso, muito bem. O capital é o quanto que nós vamos aplicar, né? Para que rendendo juros com o capital dê R$400. Continuando aqui então. 1 mais a taxa, Tita. Quanto que é a taxa? O senhor acabou de falar, professor. É de 3%. 3%. Então, fração não é divisão? Vamos colocar isso em forma de número decimal? 3 divididos por 100 é a mesma coisa que 0,03. Então, a taxa 3% está aqui, ó, tá? Então, 3% em fração, em número decimal, e podemos até colocar aqui simbolicamente, né? Também os 3%. Tudo é uma igualdade. Bom, o tempo. Quanto que seria, Tita, o tempo? 2 meses, professor. 2 meses. Está aqui o cálculo. Lembram da matemática básica? Primeiro nós vamos resolver o que está dentro do parênteses. Então, 1 mais 0,03, a resposta será 1,03. Já somei esse com esse, né? Esse número, vírgula embaixo de vírgula, por isso que deu 1,03, elevado ao quadrado. Ih, professor, eu tenho que fazer a potência agora? Isso mesmo. Potência como é que é? Eu vou olhar para o expoente, vou multiplicar a base tantas vezes o expoente. É por isso que eu vou fazer 1,03 vezes 1,03. Esse cálculo, vamos colocar aqui, multiplicando, né? Lembra da multiplicação com os números decimais? Multiplique os números sem se preocupar com a vírgula, né? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes o 1 é 3. O 0 está na segunda casa aqui, né? Vai ser 0 para todos esses algarismos, a multiplicação. Eu já passo para o 1. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes o 1 é 1. Somando, né, bonitinho, sem se preocupar com a vírgula, é agora que você vai se preocupar um pouquinho. Você vai contar quantas casas decimais eu tenho na minha multiplicação, nessas, somando os dois números, são 4. Então, o meu número aqui vai ficar 1,0609, né, com 4 números depois da vírgula. Então, a resposta aqui, ó, é C vezes essa multiplicação aqui, ó. É por isso que os vendedores vivem só com calculadoras, né? Sem calculadora não conseguem resolver. Mas o motivo é que, já pensou isso em 5, em 6 vezes, né? Quanto tempo queria ser gasto? Mas a multiplicação é feita assim. Bom, o número está multiplicando. Eu quero saber o capital. Como é que eu faço? Equação do primeiro grau. Eu vou isolar o C. Então, esse está multiplicando, vou passar dividindo. E a Tita já está com a calculadora na mão. Tenho certeza que já estava fazendo lá 400 divididos por 1,06
0,609. Essa resposta é o capital. Vai ser quanto, Tita? Já fiz a conta, professor, e a resposta é 377,03. R$ 377,03. Esse valor aqui, né, concluímos que se eu fosse aplicar e daqui 2 meses retirasse o dinheiro, eu iria ter R$ 400. Só que para isso, hoje eu teria que aplicar nesse banco R$ 377. Significa o quê? É muito melhor levar à vista, né, que eu não preciso de 377. Se eu tenho 377, então eu já vou levar a TV, já que eu quero comprar a TV, né? Mas isso depende. Então, quando você tem alguma aplicação financeira e você quer ver se vale a pena aplicar o teu dinheiro nesse espaço de tempo que a casa lá, né, e que está fornecendo esse eletrodoméstico, nesse caso a TV, vale a pena eu aplicar, eu aplico. Se não, eu levo à vista. Nesse caso, o à vista ganhou. Melhor do que a prazo e muito melhor do que a aplicação nossa. Tá bom? Chega por hoje, né, Tita? Isso aí, professor. Vamos então para a dica de estudo de hoje. Isso mesmo, Tita. A dica de estudo, então, de hoje é a seguinte. Fernando vai comprar um DVD com as seguintes opções de pagamento. R$ 600 daqui a um mês, R$ 650 daqui a 2 meses e R$ 575 à vista. Sabendo que Fernando aplica seu dinheiro a 2,4% ao mês, qual é a melhor opção de pagamento? Essa é a nossa dica de estudo, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula, a de número 5. Se vocês identificarem qualquer letra e essa letra tem um expoente 2... Na aula de hoje, continuamos o estudo da equação do segundo grau. Vimos, nessa continuação da equação segundo grau, como identificar os coeficientes. Esses coeficientes são chamados de A, B e C. E como apresentar esses coeficientes na fórmula de Bhaskara, né? Substituindo os valores A, B e C. Vimos como identificar os coeficientes da equação, a condição de existência e o cálculo de equação completa e incompleta. No cálculo da equação incompleta, podemos não só usar a fórmula de Bhaskara, mas foi visto que podemos isolar o x e assim tirar a raiz quadrada do valor. Observamos a matemática financeira e sua aplicação. Na matemática financeira, vimos juros compostos, onde nesses juros compostos podemos calcular o montante, o capital, a taxa e o tempo. É só utilizar a fórmula.